A paz do Senhor, querido e amados irmãos, eu me chamo Isaac Fontes, sou evangelista da Assembleia de Deus e venho através deste vídeo trazer uma palavra de Deus para a meditação do vosso coração. A palavra que fala do sofrimento do justo. Eu quero dividir esse tema em partes para que o vídeo não fique muito longo e nesta primeira parte eu quero tomar por base o texto sagrado que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 11, versículo 3, que nos diz assim: Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao longo da história da humanidade, soa esta pergunta: se Deus nos ama, por que sofremos? Mas, na verdade, a fidelidade a Deus não é garantia que o crente, que o servo do Senhor, a serva do Senhor, não passarás por dores, sofrimento e aflições. Na realidade, foi Jesus quem ensinou que tais coisas poderão acontecer ao crente. Em João capítulo 16, versículo 33, ele nos diz: Para que em mim tenhas paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E o apóstolo Paulo, na sua segunda carta, escrevendo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 12, nos diz assim: Todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão sofrimento, passarão por perseguições. A Bíblia contém numerosos exemplos de grandes servos de Deus que passaram por sofrimento aqui nesta vida. A exemplo de Jó, José, Davi, Jeremias, Paulo e outros mais servos do Senhor. A questão é que temos dificuldade de conciliar o amor de Deus com o sofrimento humano. Os judeus questionaram o amor de Jesus por Lázaro, por este ter passado pela morte sem intervenção de Jesus. No versículo 37 do capítulo 11 de João, nós vemos: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer com que este não morresse? Glória seja dada ao nome do Senhor, para todo sempre. É assim mesmo que muitas das vezes nós reagimos diante das adversidades da vida, das situações difíceis de nossas vidas que nós enfrentamos. Na verdade, ao longo dos séculos, reverbera sempre a inquietante pergunta: por que sofremos? Por que a nossa dor não cessa, não passa? Vejamos alguns pontos com relação ao sofrimento do justo aqui na terra. Primeiro ponto: o sofrimento não é fruto do desamor de Deus, de maneira alguma, pelo contrário, é fruto do pecado humano, dos nossos primeiros pais aqui na terra, de Adão e Eva. A Bíblia afirma em Romanos capítulo 5, versículo 12, pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Aqui podemos perceber que o sofrimento é filho do pecado. Não tivesse existido a queda do homem, dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, não haveria sofrimento. Somos concebidos em pecado e nascemos com uma natureza corrompida, tendenciada ao pecado. Glória a Deus. O sofrimento é a consequência inevitável do pecado. Ele é como uma fonte poluída de onde flui abundante sofrimento. O pecado é o solo onde crescem os espinheiros do sofrimento. É como um anzol que por trás da isca do prazer esconde a carranca do sofrimento e da morte. Lembrando que aqueles que são amados por Deus estão expostos também ao sofrimento. Glória a Deus. A exemplo de Lázaro. Era amado por Jesus, mas estava enfermo e chegou até a morrer. Glória a Deus. A vida cristã, amados irmãos, não está invulnerável às intempéries da vida. Também passamos por sofrimentos. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. O segundo ponto: a dor é uma trombeta, o sofrimento um aviso solene de que é impossível transgredir os preceitos de Deus sem sofrer as devidas consequências. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Se a violação de uma lei física desencadeia uma consequência inevitável, assim também
a violação dos preceitos divinos, morais e espirituais, deságua em sofrimento atroz, ou seja, intensamente cruéis. Glória seja dado o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia. Aqueles que buscam o prazer no pecado descobrirão que é uma fraude. Seu vinho é doce ao paladar, mas amargo no estômago. Ele produz uma sensação de prazer no momento, mas provoca um sofrimento eterno. Pois Romanos capítulo 6, versículo 23 diz que o salário do pecado é a morte. Terceiro ponto, o sofrimento precisa ser nosso meio de aprendizado, de ensinamento, e não nosso coveiro. Muitas pessoas se desesperam a ponto de dar cabo na própria vida ao passarem pelo vale do sofrimento. Há vários tipos de sofrimento, físico, mentais, emocionais e espirituais. Há tipo de dores na alma que dói mais do que ter a carne fustigada pela doença. Não são poucas as pessoas que se revoltam contra o Senhor, contra Deus, ao passarem por sofrimento aqui nesta vida. Há exemplo da mulher de Jó, que passou pela grande tempestade ali da vida e ficou revoltada. Em vez de serem como a cera que se derrete ao sol, são como o barro que endurece ainda mais quando é exposto ao calor. O sofrimento deve nos ensinar em vez de nos destruir. Ele deve nos tomar pela mão e nos ensinar a viver com mais sensibilidade e sabedoria, em vez de nos enclausurar na cova existencial da morte. O salmista Davi disse, no Salmos de número 119, o verso 71, foi bom eu ter sido castigado, afligido, para que aprendesse teus preceitos, teus decretos. Glória a Deus. Lembrando que nem todo sofrimento é fruto de um pecado específico ou de um castigo. A exemplo do homem que nasceu cego, em João capítulo 9, do versículo 1 a 9. Ele estava sofrendo, mas não por causa do seu pecado ou do pecado dos seus pais, mas para que nele se manifestasse a glória de Deus na vida dele. Glória a Deus. Lembrando que não somos juízes, não podemos fazer juízo com relação ao sofrimento de pessoas alheias. Glória seja dado o nome do Senhor para sempre, porque o juízo pertence somente àquele que julga com justiça, que conhece o nosso íntimo, que conhece dentro de cada um de nós. Bendito seja o nome do Senhor, o que existe lá dentro de cada um de nós. Glória seja dado o nome do Senhor para todo sempre. Neste mundo passamos por aflições. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 22, diz que importa que entremos no reino de Deus por meio de muitas aflições, por meio de tribulações. Glória a Deus. Isso fala de angústia, de sofrimento, de hora difícil da vida, de horas angustiantes. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. O quarto ponto diz, o sofrimento presente pode ser um prelúdio, ou seja, é uma etapa que nós passamos passo a passo da consolação eterna. O sofrimento deve ser visto à luz da eternidade. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. O sofrimento do justo é passageiro. É suave quando comparado com a glória que em nós há de ser revelada. Glória seja dado o nome do Senhor. Veio na minha memória agora aquele momento difícil que Estevão passou, onde ele estava sendo apedrejado. Glória seja dado o nome do Senhor para sempre. O Senhor, naquele exato momento da passagem de Estevão, desta vida para a vida eterna, glória a Deus, Ele sabe o que podemos suportar, Ele sabe o que você pode suportar, meu irmão, minha irmã. Não se preocupe, o Senhor não vai colocar um teste, uma prova além daquilo que você ou eu, que nós possamos suportar. A Bíblia diz que com a provação,
com o sofrimento, o Senhor nos dará o escape, glória a Deus. Ele nos dará o meio para que possamos vencer, sermos vitoriosos, glória a Deus, com relação ao sofrimento. Quando Estevão está já no final de sua vida, glória a Deus, acontece algo maravilhoso, algo glorioso. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor abre as portas do céu, glória a Deus. As pedradas de Estevão, aquele sofrimento de Estevão, glória seja dado o nome do Senhor. Não era nada para se comparar com aquilo que Estevão estava presenciando. Estevão viu os céus abertos, glória a Deus. Nós somos acostumados a ver a Bíblia relatando o Filho do Homem à destra de Deus, sentado. Eis que vejo o Filho do Homem assentado à destra do Todo-Poderoso, de Deus. Mas nesta hora Estevão não vê mais o Filho do Homem sentado. Ele vê o Filho do Homem, Jesus Cristo, em pé. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem de pé, glória a Deus, à direita, à destra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus não está sentado? Não, Jesus está de pé, glória a Deus. E para que o Senhor estava de pé? Para dar boas-vindas ao servo ali, glória a Deus, que estava naquele momento passando pelo sofrimento. E olhe que tipo de sofrimento, levando pedrada, sendo apedrejado, glória a Deus. Mas Estevão passa para nós ali, que aquelas pedras, ele não estava nem sentindo as dores daquela pedra, glória a Deus. E o Senhor abriu o céu, abriu as janelas do céu, para que a glória que ele estivesse ali vendo, contemplando, fosse superior àquelas pedradas, aquele sofrimento, aquelas dores que Estevão nem sentiu ali naquele momento onde disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem de pé à destra, à direita do Todo-Poderoso, glória a Deus. Jesus estava de pé dizendo, bem-vindo, glória seja dado o nome do Senhor, dando as boas-vindas ao seu servo, que por amor ao Evangelho, que por amor ao nome de Jesus, que por amor à palavra, glória a Deus, estava sofrendo ali um mártir, estava sofrendo ali a ponto até de dar sua vida pelo amor à palavra do Senhor, por amor a este nome tão sublime, a este nome tão maravilhoso, que é o nome de Jesus. Então, eu quero te dizer que, como o apóstolo Paulo falou, tenham por certo que as aflições do tempo presente não são para se comparar. O sofrimento não é nada para se comparar com uma glória que em nós há de ser revelada. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Ele está em Romanos capítulo 8, versículo 18. Glória a Deus. Temos uma boa esperança e uma consolação eterna. Aqui pisamos em estradas cheias de espinhos, mas em breve pisaremos em ruas de ouro e cristal. Glória a Deus. Aqui nossos olhos ficam inchados de chorar de tanto sofrimento, mas em breve, amado irmão, amada minha irmã, conforme está escrito em Apocalipse capítulo 21, versículo 4, Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, glória, seja dado o nome do Senhor para todo sempre. Aguente um pouquinho mais, o que há de vir virá, e não tardará, glória seja dado o nome do Senhor. O sofrimento que você está passando não é nada para se comparar, glória a Deus, para aquilo que Deus tem para a minha e para a sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui sofremos pela escassez, pela falta daquilo, pela falta daquilo outro, glória a Deus, pela fraqueza, pela enfermidade, pelo luto. Mas em breve, conforme está escrito em Filipenses capítulo 3, versículo 21, receberemos o corpo de glória semelhante ao corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Aqui vivemos como estranhos e peregrinos nesta terra, mas em breve mudaremos de endereço
Iremos morar com Cristo na casa do Pai, na cidade santa, na Nova Jerusalém, onde a dor, a morte e o luto jamais serão encontrados. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. O sofrimento é um cálice amargo, mas ele fim dará. Glória a Deus. Então beberemos das fontes da água da vida que jorram sem cessar do trono de Deus. Glória seja dado o nome do Senhor para todo sempre. Diante de tanto sofrimento no presente, podemos levantar as nossas vozes e as nossas mãos e falarmos, conforme está escrito na segunda carta do apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 4, do versículo 16 ao 18. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória eterno, muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Esta foi a palavra que o Senhor trouxe ao meu e ao seu coração. Glória a Deus. E neste momento eu quero orar por sua vida. Amado Deus, neste momento eu quero te louvar, te agradecer por sua palavra que trouxe até nós. E neste momento eu quero orar pelas pessoas que estão enfrentando neste momento sofrimento. Eu peço consolo do teu Espírito Santo, a força e a graça, para que chegue com socorro divino, Senhor, que chegue com consolo. Que só o Senhor, porque nesta hora difícil, quem poderá, Senhor, quem pode, Senhor, trazer consolo e conforto para nossas vidas. E neste momento eu oro por pessoas que estão passando por grande sofrimento, Senhor. Assim como os seus servos passaram no passado e foram consolados pelo Teu Espírito Santo e foram ajudados pelo Teu Espírito Santo. Neste momento eu oro, Senhor, por vidas que estão neste momento precisando da Tua ajuda. Eu te peço, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, assim como o Senhor esteve presente, Senhor, no passado com os Teus servos. E nós temos certeza e sabemos que o Senhor está também conosco. Ó Deus, o Senhor disse que no mundo teríamos aflições, mas era para termos bom ânimo, porque o Senhor venceu, e assim como o Senhor venceu, também nos daria poder para nós podermos vencer a hora difícil de nossas vidas. E assim nós acreditamos no poder da Tua palavra, porque a Tua palavra é fiel e verdadeira. Senhor, eu te peço em nome de Jesus e te agradeço. Amém. Você que ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, compartilhe nossas mensagens para que vidas sejam alcançadas pelo poder da palavra de Deus. Eu agradeço a todos em nome de Jesus.